Mas André, o que diferencia então hoje de uma câmera profissional para uma câmera semi-profissional? Tá? Primeira coisa que vai limitar a sua aquisição de uma câmera profissional e de uma semi, o preço. Hoje uma câmera semi-profissional, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma T7, uma câmera T7, é a segunda câmera de entrada da Canon. Você vai pagar aí hoje numa câmera, numa lente, né, num kit, na faixa de 2.250. Tá? Então esse seria uma câmera, um início aí, um corpo e uma lente para você poder começar. Uma câmera semi-profissional. Já uma câmera da linha profissional, por exemplo, essa aqui é uma 5D Mark IV. Você já vai pagar aí na faixa hoje de R$14.000 só o corpo, sem nenhuma lente. Então você já viu que tem uma diferença grande aí. Então já limita bastante o seu poder de aquisição, né? Às vezes começar com por exemplo, uma Canon 5D Mark IV. Nós temos uma de entrada, uma câmera profissional de entrada, que é a 6D Mark II, que hoje está na faixa de R$9.000 o corpo, mas que também já é um valor alto para quem vai começar agora de cara. Então, por isso que a maioria das pessoas agora que começam, investem em câmeras semi-profissionais. Né? Como eu falei, hoje com R$2.200, R$2.300, você já compra um equipamento aí que dá para você começar a trabalhar com fotografia. E conforme você for ganhando dinheiro, você for evoluindo, você depois troca o seu equipamento. Então essa seria a primeira diferença de uma câmera profissional para uma câmera semi-profissional. Tá, André, mas e a questão da qualidade? Muda alguma coisa? Sim, o que vai mudar agora e o que define uma câmera semi de uma câmera profissional? Uma câmera profissional, ela é chamada de full frame. Enquanto uma câmera semi-profissional, ela é chamada é uma câmera APS-C ou cropada. Então, nos termos fotográficos, é muito comum você ouvir essa expressão. É uma câmera, se você tem uma câmera full frame ou tem uma câmera cropada. Ou seja, você tem uma câmera profissional ou uma câmera semi-profissional. Tá? E o que define isso? O que é cropada e o que é full frame? Bom, eu vou colocar aqui um slide agora para vocês. Então, o que define, o que diferencia uma câmera profissional de uma semi-profissional? Na primeira foto do lado esquerdo, onde tem uma 5D, o sensor que registra a foto, ela tem o mesmo tamanho de um filme. Eu acredito que todo mundo aqui já deva, com certeza já viu um filme na vida, né? Aquele filme que você colocava nas máquinas analógicas, máquinas mais antigas. E aquele filme, ele tem um tamanho de 35 milímetros, ok? Uma câmera chamada hoje de profissional ou full frame, o sensor que capta a imagem, o sensor digital, ele tem exatamente o mesmo tamanho daquele filme. Então, se você pudesse pegar o sensor da sua câmera digital e colocasse um filme, você iria ver que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Então, essa câmera é chamada de quê? De profissional ou full frame, ok? Já no slide, já na câmera da direita, que é uma 7D, você tem uma câmera semi-profissional. Então, vocês conseguem ver aqui agora que a câmera da direita, o sensor ela é menor do que um rolo de filme. Tá vendo? Do que uma pose de um filme. Então, o sensor não é um sensor de 35 milímetros. Então, essa câmera é chamada de quê? De cropada ou APS-C. O mais comum é o cropada. Tá, André, eu entendi. Entendi que a câmera profissional, então, né, o sensor dela tem o mesmo tamanho do filme antigo e que a câmera semi-profissional, o sensor ele vai ser menor que o filme. Eu entendi. Mas o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai fazer diferença na minha fotografia, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro slide para vocês entenderem o que isso vai mudar aqui na sua fotografia. Imagina só, imagina que eu fui aqui, eu e Danton, nós fomos aqui lá no Lavandário, esse lugar aqui é lá em Cunha, não sei se você já conhece o Lavandário, é um lugar bem legal. Então, esse caminho para Paraty. Então nós fomos lá no Lavandário, mesma lente. Eu vou pegar como exemplo aqui uma 50 milímetros, uma lente cinquentinha. Então, eu estou com uma cinquentinha, com uma câmera cropada, com uma câmera semi, e o Danton está do meu lado com uma câmera profissional com a mesma lente que eu vou utilizar, uma cinquentinha. Perfeito? E aí nós vamos comparar as fotos agora. O Danton, com a câmera profissional dele, quando ele fotografou, ele conseguiu pegar essa imagem inteira ali, ó, onde está escrito full frame, tá vendo toda a imagem, ó. Ele conseguiu capturar essa imagem. Já eu, com a minha câmera semi-profissional, no caso da Canon, eu vou pegar
só uma parte, ó. Eu vou pegar apenas 62,5% da área que o Danton conseguiu registrar com a câmera dele. Mas André, por quê? Por causa do sensor. Lembra que a full frame o sensor é maior? Como o sensor é maior, ele capta uma área maior, como você pode ver aqui no slide. Já na câmera semi, ó, como o sensor é menor, o que ele vai fazer? Ele vai capturar uma área menor. E esse tamanho de sensor, ele vai mudar dependendo da câmera. Então, por exemplo, ó, você pode perceber que eu coloquei Canon e Nikon. A Nikon, ela registrou um pouquinho mais, ela registrou 66,66%. Por quê? O sensor cropado da Nikon, ele é um pouquinho maior do que o sensor cropado da Canon. Então, enquanto a Canon vai registrar 62,5%, a Nikon registrou 66,66%. Então, ela registrou um pouquinho maior. Então, o que você conclui com isso? Que quando você utiliza uma máquina semi-profissional, você não vai capturar tudo que a sua lente oferece. Você vai ter um corte, você vai ter um crop, por isso que chama-se máquina cropada. Então você vai diminuir a área que você enxergaria se aquela mesma lente estivesse em uma máquina profissional. Entendeu? Por isso que ela é cropada. Por isso que a outra é full frame, né? Full cheio, um frame cheio. Ou seja, você está pegando a foto e você, com uma máquina profissional, você aproveita realmente tudo que a sua lente tem para oferecer. Entenderam a diferença? Então, com a máquina profissional, você captura tudo que a lente oferece. Vamos dizer assim, todo o ângulo de visão que a lente oferece. Com uma máquina cropada, não. Você sempre vai ter uma imagem menor do que capturada com uma máquina profissional.